Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz. Boa noite também aos nossos amigos do YouTube, que nos assistem todos os sábados neste horário. Como é de praxe, não poderíamos iniciar a reunião sem os nossos avisos tradicionais. O primeiro é em relação ao DAPS. Você sabe, todos nós sabemos, que a casa ajuda as famílias carentes. Estamos com cerca de 50 famílias para dar os ranchos mensalmente. Então, nós estamos pedindo alimentos e produtos de higiene para aqueles que puderem colaborar. Na próxima sexta-feira, que é a primeira do mês, estaremos aqui no horário das 16 horas para receber as doações. Fora este horário, todas as quartas-feiras, às 16 e aos sábados, no horário da nossa reunião pública, às 20 horas, também aceitamos as contribuições. Segundo aviso, em relação ao brechó, reabrimos, nesse mês de abril, o nosso brechó presencialmente, todas as sextas-feiras, das 14h30 às 17h30. Mas para que o brechó realize o seu objetivo, nós precisamos das doações, porque é disso que nós lidamos. As doações nós revendemos por um preço acessível, né? E aí conseguimos renda para as nossas despesas. Terceiro aviso e último, não se assustem. A evangelização. Eu vou ler, está aqui atrás. Inscrições para evangelização. Crianças a partir de 4 anos, adolescentes e jovens. Inscrições aqui com os recepcionistas, tem uma ficha, né, para preenchimento, ou então na rede social do Recanto de Luz, ou contato pelo e-mail. Quem se interessar depois é só copiar aqui. A evangelização, ela inicia no fim do mês de maio. Não sabemos ainda o dia certinho, mas a nossa colega já tinha me avisado hoje à tarde. Lá para o fim de maio já estaremos aqui na casa presencialmente com as nossas crianças e os nossos jovens. Bom, de avisos é só. Vamos então agora iniciar propriamente a nossa reunião fazendo uma prece, pedindo aos amigos espirituais do nosso Recanto de Luz, aos nossos mentores amigos que se encontram nesse recinto desde cedo, para que possamos estar com eles e com todos os desencarnados que aqui estão também, que vieram assistir o nosso estudo dessa noite. Que possamos, assim, sentir no ambiente essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia que nos circunda e que, assim, envolvidos, possamos iniciar a tarefa dessa noite. Senhor, faze-me sempre alegre. Uns só se alegram quando tem motivo especial. Ganham um bom dinheiro, recebem uma boa notícia ou algo que os favoreça. Mas eu quero ser alegre costumeiramente, sem precisar de acontecimentos especiais. Quero ter um rosto que reflita confiança, fé, harmonia permanente. Que minha alegria brote de dentro, nascida do que sou, da tua presença em mim,
e não apenas do que me acontece. Até das pequenas coisas, quero extrair grandes alegrias, porque a vida é um grande bem. Que assim seja. Que possamos agora assistir a nossa colega Elci na sua exposição doutrinária. Boa noite a todos que aqui se encontram. É muita alegria a gente ver a nossa casa com essa presença tão significativa. Nós que estávamos acostumados a falar olhando só para aquele computadorzinho ali, era só pela internet. Então, isso é muito bom, é um recomeço. E boa noite aos que se encontram nos seus lares e que nos assistem através do nosso canal. Então, o nosso estudo de hoje vai ser também, como nós estamos fazendo todos os sábados, do livro Jesus no Lar. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14, que tem como título A Coroa e as Asas. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos pedir que essa equipe, a nossa equipe espiritual, a equipe espiritual do Recanto, nos assista, nos acompanhe, nos dê a sustentação, a intuição necessárias para que nós façamos um trabalho produtivo, que todos tenhamos um bom entendimento desse estudo e que seja um aprendizado para todos nós nesta noite. Então, neste capítulo 14, que tem como título A Coroa e as Asas, é mais um encontro de Jesus com seus seguidores, com seus discípulos, com seus amigos, na casinha de Simão Pedro. E ali Jesus passava os seus ensinamentos, que são trazidos até hoje para nós. E nessa noite, nesse encontro, Jesus falava para eles eles falavam a respeito das glórias do saber. O assunto do grupo todo era esse. E Jesus, então, começou a falar para eles a respeito de um indivíduo, um personagem, que ele chama ali no texto de o amante da ciência ou o amante do conhecimento. Então, este indivíduo, essa pessoa, ela tinha como objetivo apenas adquirir conhecimentos. E ele adquiriu muito conhecimento. Ele lutou bravamente com todas as dificuldades que apareciam no seu caminho e ele subiu. Jesus diz que ele subiu o monte da ciência. Foi uma escalada que ele fez na busca do conhecimento, do seu aperfeiçoamento intelectual. Por quê? Porque ele achava que com o conhecimento intelectual ele chegaria a Deus Pai, que era suficiente. E ele tentou. Ele fez essa escalada do Monte da Ciência e chegou lá no cume do Monte da Ciência. Chegando lá, ele foi acolhido por um anjo, um mensageiro divino, que o abraçou amorosamente e colocou sobre a sua cabeça uma coroa. Era uma coroa de luz, era uma coroa do conhecimento, era uma coroa iluminada. Colocou sobre a cabeça dele. E ele achava agora, pronto, cheguei a Deus Pai. Mas aí o anjo, esse emissário divino, diz a ele que ele vai ter que refazer a sua caminhada, que ele vai ter que voltar, fazer a caminhada de novo, porque ele precisaria das asas de luz, e ele não tinha as asas de luz. Então ele volta, ele faz esse retorno, tá? E nesse seu retorno ele vai com a sua coroa de luz, porque ele já tinha adquirido, a coroa de luz era dele, e ele retorna e pelo caminho ele encontra aqueles irmãos
que eram retardatários quando da sua subida, que vinham atrás dele, que se atrasaram, que não conseguiam, né, o mesmo ritmo. E ele ficou muito surpreso, ficou decepcionado com aquela gente mal vestida, com roupas horríveis. Ele se desagradou totalmente. Mas ele, fiz de novo o caminho, né? Vou de novo ao anjo. E foi de novo ao cume da montanha, né? Achando que agora conquistaria as asas de luz, porque era o que tinha sido exigido dele. E ele vai. Mas o anjo ficou muito triste, e muito triste o anjo recebeu. Então o anjo diz a ele, aqui tem as palavras do anjo que nós vamos ler. O anjo diz assim a ele, que lhe faltavam piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho, de novo, e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Então, foi muito frustrada a segunda tentativa desse nosso personagem. Bem, esse capítulo da coroa e as asas, ele nos traz muitos ensinamentos. Nós, quando nos aprofundamos no estudo, nós encontramos mais do que uma interpretação que nós tentamos trazer agora. E é uma mensagem muito simbólica, é rica em alegorias, como a gente já viu contando, né, a história. Então, esse nosso personagem, que era o amante da ciência, como Jesus o chamou, ele era convicto que o aprimoramento intelectual o conduziria a Deus Pai, tão somente. Né? Então, ele se esmerou, ele se esforçou e ele conseguiu, tanto ele conseguiu a coroa de luz. Né? E lá no topo de posse da coroa de luz, ele foi se dar conta que não era o suficiente. A gente sabe que a coroa que reis e rainhas usam, né, é um símbolo ele significa a iluminação, o poder, né? E ele recebeu a coroa do conhecimento. E esse irmão, então, ele, na verdade, ele só, na sua caminhada, ele só deu valor à aquisição de conhecimento, só, ao aprimoramento intelectual. Ele teria proveito com isso, com certeza, né? E ele não buscou nada de aprimoramento moral, na parte espiritual, né? Ele, na busca desse aprimoramento intelectual, ele foi trocando as suas roupas, né? Ele foi deixando as suas roupas velhas, trocando por roupas novas, e as suas roupas aí seriam as suas ideias, conhecimentos, conceitos, que ele foi mudando, ele foi aprimorando, foi adquirindo, e ele foi subindo, ele foi crescendo, né? Mas só que ele achava que isso era o suficiente para chegar ao Pai, o que não era, né? Então, o conhecimento, como Jesus nos coloca ali no texto, é como uma roupa que nós usamos. É uma roupa que nós vamos aprimorando, nós vamos substituindo, nós vamos trocando, reformando, e assim nós vamos crescendo intelectualmente. Nós conquistamos um aprendizado assim, né, com o nosso esforço, como ele também teve todo aquele esforço feito para subir. Então, depois de receber então a coroa de luz, né, depois da escalada lá no cume da montanha, o amante da ciência, então, ele queria as asas de luz, ele precisava das asas de luz, mas foi-lhe exigido que ele voltasse para que revisasse o seu caminho estava errado. Então, para conquistar as asas de luz, ele teria que voltar. Ele voltou com a coroa de luz, a coroa já estava sobre a cabeça dele, e isso nos ensina que tudo que nós adquirimos, intelectual e moralmente, permanece conosco.
Nós partimos desta vida e levamos conosco, e retornamos depois em outra encarnação e trazemos essa bagagem, a bagagem espiritual e moral. Então, ele precisava refazer o caminho para voltar sobre os seus conhecimentos, aqueles conhecimentos que ele achava que eram suficientes. Ele precisava transformar todo aquele aprimoramento intelectual em atitude, em ação, e fazer despertar em si o sentimento que ele não possuía. Nós sabemos que, infelizmente, né, a busca da coroa de luz do conhecimento é o motivo da vida e o objetivo da vida de muitas pessoas que passam pelo mundo buscando conhecimento, apenas conhecimento, e que não despertam espiritualmente, que não veem a necessidade de se modificar, de se transformar moral e espiritualmente. São pessoas cultas, mas são pessoas despidas de sentimentos. Então, o caminho que esse amante da ciência teve que refazer, melhor dito, né, por determinação daquele anjo, lhe mostrou o quê? Lhe mostrou a caminhantes, os seus companheiros de jornada quando ele subiu, aqueles companheiros que ficaram para trás. E aí, de posse dessa coroa, ela lhe dava uma amplidão de visão, lhe iluminava o caminho. Então, ele percebeu o quê? Ele percebeu um monte de coisa errada com aquela gente. Ele percebeu que eles usavam roupas inadequadas, roupas velhas, roupas rotas, que eles eram muito infantis, enfim. Ele só percebeu coisas ruins naqueles irmãos, porque ele tinha uma visão ampliada. Ele não se reconheceu a si próprio com aqueles irmãos, como ele na sua subida, porque ele havia subido da mesma maneira, com o mesmo tipo de roupa, tendo que trocar de roupa, né? Ele teve que se aprimorar, foi a mesma subida. Mas ele não se percebeu assim. Então, o que ele fez de posse dessa coroa, com essa visão maravilhosa? Ele zombou daqueles irmãos. Ele criticou aqueles irmãos, ele tripudiou, e diz no livro até que ele até amaldiçoou os pobres irmãos de caminhada. E essa sua atitude fez com que muitos desanimassem e desistissem da caminhada. E ele se tornou responsável, mais um peso sobre ele, porque ele se tornou responsável pelo desânimo pela desistência desses irmãos. Isso foi um teste a que ele foi submetido pelo mensageiro divino, né? E aqui, numa outra interpretação do texto, como nós dissemos no início, nós encontramos mais de uma interpretação para esse texto. Nós lembramos de nós mesmos, quando na nossa caminhada aqui, nós nos defrontamos com irmãos que sabem menos do que nós, irmãos que usam essas roupas infantis, roupas inadequadas, roupas de crianças, que são ignorantes no conhecimento, que mostram um adiantamento infantil, que têm uma maturidade infantil, têm um raciocínio errôneo, que têm ideias equivocadas. Então, nós que estamos assim num degrauzinho superior, nós depreciamos muitas vezes esses irmãos, porque nós sabemos um pouquinho mais. Nós criticamos e muitas vezes até zombamos. E exatamente como o amante da ciência, exatamente como aquele homem fez. E aí nós também nos tornamos responsáveis pelo fracasso desses irmãos, nossos irmãos de caminhada, se eles se desestimularem e eles desistirem. Ao invés, né, de nós os incentivarmos e lhes darmos a nossa mão para ajudá-los.
E aí, quando nós pensamos que somos superiores, que nós sabemos tudo, que nós somos donos da verdade, porque nós sabemos um pouquinho mais do que o outro, surge o quê? Surge o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso preconceito, a nossa impiedade, que são os vícios terríveis, que são um entrave à nossa evolução, a evolução que nós buscamos aqui, nesta encarnação. Voltando ao nosso vencedor da ciência, nosso personagem, após ele refazer o caminho, por ordem do anjo, do emissário divino, né, ele vai de novo ao cume do monte e espera que possa receber as asas do Pai. Imaginava que receberia as asas do Pai. Mas então o mensageiro lhe lembra a ele que da sua subida, mostrando que aquelas roupas dos irmãos que ele desdenhou, que ele tripudiou, que ele, enfim, achou que eram horríveis, que eram inadequadas, eram as mesmas roupas que ele usou quando ele fez a sua subida. Ele também usava roupas assim, usava roupas inadequadas. Ele precisou trocar essas roupas, ele precisou aperfeiçoar as suas roupas para continuar a sua subida. Mas ele não percebeu isso, ele não se identificou, ele não se reconheceu naqueles irmãos. E só, né, trocando essas roupas todas e evoluindo e progredindo, ele conseguiu chegar no cume do monte e receber a coroa de luz como ele recebeu e que ficou portador, né? Ele havia feito a mesma caminhada, nas mesmas condições e com as mesmas dificuldades que ele não reconhecia agora. Ele continuava portador da coroa do conhecimento, continuava porque ele havia recebido, era dele, né? Mas ele não havia agido nessa segunda tentativa, nessa segunda chance que o emissário divino deu a ele. Ele não havia agido, né? Ele não havia se transformado interiormente e amadurecido em si o sentimento que era necessário. Ele não tinha conseguido converter aqueles conhecimentos dele em valor para os outros. Ele não tinha conseguido amadurecer em si o sentimento. Não havia brotado dentro dele o sentimento. Era apenas conhecimento. Então, ele não tinha mostrado progresso moral nenhum. E Jesus deixa bem claro, então, no nosso texto, que não é possível ao homem alcançar o reino dos céus apenas pelo seu progresso intelectual, apenas pelo seu conhecimento intelectual. O conhecimento necessita de sentimento. O progresso intelectual, ele possibilita ao homem distinguir o bem do mal, então fazer a sua escolha. E ele pode fazer a sua escolha para o bem e daí fazer despertar em si o sentimento, a espiritualidade, a partir do conhecimento. E esse ensinamento nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 780A, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores. Então, Kardec indaga: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E os espíritos lhe respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O progresso moral, ele segue o intelectual, quando o espírito desenvolve o seu livre-arbítrio e começa a compreender o bem e o mal, realizando escolhas corretas e tendo a consciência da responsabilidade dos seus atos. Mas a espiritualidade nos alerta também que, enquanto o espírito não desenvolve o senso moral, que ele tem apenas conhecimentos, pode acontecer de a inteligência se voltar para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo se equilibram, se harmonizam. E aqui, quando nós fazíamos o nosso estudo, nós lembramos de quantas inteligências, quantos gênios na humanidade que se viraram para a prática do mal.
eram pessoas com muito conhecimento e, no entanto, não souberam usar o seu conhecimento. Faltou-lhes o quê? Faltou-lhes a moral. Faltou-lhes o desenvolvimento moral. O Livro dos Espíritos, na questão 780, também nos traz a afirmação dos espíritos que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, aí que está o perigo, né? Porque desenvolve-se intelectualmente, mas ainda não moralmente. Os homens, ao reencarnarem, eles trazem o projeto de crescer intelectualmente, mas também o projeto de corrigirem as suas imperfeições. Embora, na sua maioria, quando encarnados, eles não atentem para a necessidade desse crescimento espiritual e moral. Então, a resposta dos espíritos a Kardec, que nós vimos, mostra a importância desse projeto do crescimento intelectual, a partir, então, do qual o homem poderá ter o discernimento do bem e do mal, para, então, executar, né, o seu projeto de crescer espiritual e moralmente, como ser espiritual que é. E, assim, aprimorar os seus valores íntimos, as suas atitudes, os seus sentimentos. À medida, então, que a criatura vai adquirindo conhecimento, ela necessita utilizar todos os seus esforços, todos os seus recursos para a realização do bem e na construção de um futuro melhor. Numa outra interpretação, mais uma interpretação que nós chegamos, nós, identificando-nos com o amante da ciência que Jesus nos apresenta na nossa existência terrena, na nossa caminhada aqui neste mundo, quando nós percebermos que nossos conhecimentos, nossas ideias, nossas crenças são inadequados, são insuficientes ou equivocados, nós também trocamos essas roupas. E mudamos os nossos conceitos, ampliamos os nossos conhecimentos e buscamos vestir, então, roupas novas, mais adequadas a um novo momento, a um novo aprendizado, enfim. Assim nós progredimos. Assim se dá o progresso, né? Assim se dá o progresso individual e do meio também em que nós estamos inseridos, que nós somos autores do nosso progresso individual e do progresso também de toda a comunidade, de toda a humanidade. E quando, então, nós alcançamos algum progresso, se nós virmos na nossa caminhada o nosso próximo passar por nós com as roupas semelhantes às que usamos um dia, que nos serviam perfeitamente, então, que achávamos maravilhosas, apropriadas, e que agora nós julgamos inadequadas, que nós o respeitemos. Que respeitemos as suas fraquezas, as suas limitações, a sua ignorância, os seus defeitos, são as suas roupas. É o que ele pode vestir no seu momento de caminhada, no seu momento de vida. Lembremos que as suas chagas são as chagas que nós tivemos um dia, que nós também já fomos mais imperfeitos, mais limitados, mais tateantes. Então, que nós não somente respeitemos esse irmão, né, mas que possamos ser caridosos, que possamos auxiliar. Nós estaremos alavancando o nosso processo evolutivo e nosso crescimento moral e espiritual. Numa outra interpretação ainda desse capítulo, nos sugere nas nossas múltiplas reencarnações, as nossas múltiplas idas e vindas do plano espiritual, que nós também vamos trocando a nossa roupagem à medida que nós reencarnamos, de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com como nós vamos evoluindo. Então, nós vamos vestindo a roupa que nós precisamos para aquela encarnação que está chegando, né?
e lembrando que nós sempre recebemos o necessário para o nosso reajuste com as leis divinas. Então, essa roupa que nós recebemos pode ser uma deficiência mental ou física, uma enfermidade, a posição social, a riqueza, a pobreza, uma limitação à nossa ação, digamos assim, para um determinado campo de conhecimento e de trabalho, a tendência, uma família difícil, familiares difíceis. Essas são as roupas que nós recebemos quando nós reencarnamos. E nós temos que vestir essas roupas e seguir em frente, né? Aceitar e seguir em frente. Mas uma coisa é certa, né? Que todos nós reencarnamos com o objetivo de evoluir intelectual e moralmente. Fazer o bem e não fazer o mal. E com a roupagem que nós precisamos. Podemos até esquecer, mas é esse o nosso compromisso. É esse o nosso projeto. Mas pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio, né? Em algum momento da nossa reencarnação, nós podemos abandonar os planos de trabalhar pelo nosso aprimoramento. E aí podemos errar o caminho. Nós somos imperfeitos. E daí nós precisamos volver para trás o nosso olhar e reajustar, rever os nossos passos, avaliar e corrigir as nossas atitudes, nossas ações, para desfazer equívocos, e o quanto nós nos equivocamos nesta vida. Ou, do contrário, nós estacionaremos na caminhada evolutiva. Não retrocederemos, não. Retroceder, não. Mas nós estacionaremos e perderemos todos esses benefícios que a encarnação nos oferece, que é uma bênção de Deus. A reencarnação é, então, a oportunidade que nós temos de reflexão, de olhar à nossa volta, mesmo que nós tenhamos adquirido a coroa do conhecimento, de olhar à nossa volta de uma forma mais benevolente, humilde, de enxergar o nosso irmão, avaliar se eu não o machuquei na minha caminhada, quando eu passei por ele, se não humilhei, se não ignorei, se não neguei ajuda a ele. É não permitir que o fato de nós termos algum conhecimento nos faça pensar que sabemos tudo, que sabemos mais do que o nosso próximo, e assim abrirmos as portas ao orgulho e à vaidade, o que retardará o nosso processo evolutivo. A reencarnação nos oferece tudo isso, essa oportunidade. É oportunidade a qualquer momento, nós corrigirmos os nossos erros e de crescermos como seres espirituais também e de, sim, buscarmos as nossas asas de luz. Mas nós precisamos entender que nós só vamos adquirir as nossas asinhas de luz depois de múltiplas, inúmeras, incontáveis encarnações. Precisamos nos melhorar muito, porque nós somos muito imperfeitos. E são as nossas reencarnações que nos possibilitam isso. Nós experienciamos nas nossas reencarnações tudo o que nós precisamos para chegarmos mais depressa ao Pai. Cada preciosa encarnação nos possibilita isso. Que nós nos lembremos do vencedor da ciência, o nosso personagem. Lembremos que se nós adquirirmos a coroa do conhecimento, mas não despertarmos em nós sentimentos nobres, sentimentos como a gratidão, a piedade, a humildade, a fraternidade, não nos modificarmos interiormente, nós não poderemos buscar as asas de luz. Ou seja, não poderemos buscar sermos merecedores do que esse Pai amoroso nos oferece, né? Que é o reino de amor de que tanto Jesus falou para nós. Dentro deste contexto, no Livro dos Espíritos, na questão 791, nós verificamos que uma civilização
estará regenerada, ali diz, quando desaparecerem os males que ela mesma haja produzido. Ou seja, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, pois o fruto não pode surgir antes da flor. Então, a flor é o conhecimento intelectual e o fruto é o aprimoramento moral. Isso quer dizer que quando a civilização equilibrar e atingir a sua plenitude de inteligência e de moral, ela estará alcançando a inteligência moral, que Kardec fala. É a inteligência mais valores morais. É isso que deverá acontecer com a civilização dentro do mundo de regeneração que se aproxima, né? E o nosso papel, o papel de cada um de nós, é nos melhorarmos, é buscar e equilibrar a nossa inteligência e a nossa moral. E nós sabemos o quanto o mundo precisa melhorar a sua moral. Aqui no texto, o último parágrafo, tem umas palavras de Jesus, e Jesus diz assim, ó: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes imperfeitos, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Lindas palavras de Jesus, né? Olha que chamamento. Então, meus irmãos, que nós reflitamos sobre os ensinamentos de Jesus nesse estudo de hoje, né? Que busquemos e façamos por merecer as nossas asas de luz e que elas sejam lindas, que nem diz uma colega nossa, sabe, que diz que as asas dela serão de purpurina, que serão brilhantes, que terão lantejoulas, que serão douradas. Isso ela diz para os nossos alunos. Então, que as nossas asas sejam assim, realmente lindas, né? Mas que nós busquemos agora, nesta encarnação, busquemos a nossa transformação para conseguir, né, essas asas. Vale a pena o esforço. A gente vai abreviar o tempo que nos separa de Deus Pai. E também nós estaremos fazendo a nossa parte para melhorar o mundo, né? Chegar a esse mundo de regeneração. E para encerrar, trazemos uma mensagem de Emmanuel. Pouquinhas palavras. E Emmanuel nos diz: ajudai-vos uns aos outros. Educai-vos, aprendendo e servindo. E buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia. Roguemos a Deus nos abençoe. Que assim seja. Uma boa noite a todos. A colega me fez rir até, mas são palavras minhas, com certeza, né? E como não sonhar, né, gente? Todos nós podemos sonhar. Um dia seremos todos perfeitos, ou quase perfeitos, né? Estamos a caminho, né? Quantas encarnações pela frente? Não importa. E imaginar que teremos asas purpurinas, brilhantes, maravilhosas, é só querer sonhar, né? Simbolicamente, porque na verdade o que desejamos, né? Ser melhores. Como disse a colega, né? Refletindo sobre a exposição, adiantamento intelectual e, sobretudo, adiantamento moral. E neste momento, aproveitando essa energia maravilhosa que está entre nós, vamos fechando os nossos olhos
vamos pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais que estejam aqui conosco, que possamos aproveitar esse momento para nós, que esse momento seja só nosso, que possamos receber muitas energias boas, de paciência, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. E que se nesse momento nos vier à mente o nome de um amigo, de um familiar, vamos trazê-lo junto ao nosso coração e vamos vibrar junto com esse nosso amigo, para que ele receba também todas essas boas energias. Ó Deus, quero ser hoje melhor do que ontem e crescer sempre. Tu me dás mostras da renovação da natureza. As árvores substituem as folhas velhas. As aves trocam as penas. Os animais mudam os pelos. Todos os dias a terra se veste diferentemente. Há novas manhãs, novos pôres do sol, novas noites. Como tudo se renova, também me transformarei. Deixarei no chão a casca das imperfeições. Criarei asas para subir, subir sempre. Trocarei ódio por amor, mentira por verdade, egoísmo por doação e tristeza por alegria. Compreenderei a todos sem exceção e assim renovo-me desde já. Senhor, tomo a decisão de cuidar melhor de mim, de me direcionar com bom proveito. Estão em mim as chaves para o bem e o mal, para o alto e o baixo, para o perfeito e o imperfeito. És a minha ação positiva e não algo mirabolante, fantasioso, o que me faz crescer. Sou desde agora rico nos melhores aspectos. Tenho beleza interior, capacidade, aptidões. Estou em condições de marchar, hora a hora e dia a dia, seguro de mim e do que posso fazer. A fé em ti é a alavanca do meu progresso e a fonte do meu bem-estar. Agradeço-te o que sou e o que posso ser. Senhor, para ter saúde, penso em saúde. Saúde integral, total, perfeita, a me correr o corpo da cabeça aos pés. Sou integralmente são. Se pensar que sou meio são, abro uma brecha à doença. Imagino-me agora, recebendo as tuas bênçãos de saúde. Energias vivificadoras me levantam, corrigem, melhoram. Agradeço. E quando agradeço, recebo. Agradeço as faculdades e os órgãos dos sentidos, a respiração, a voz, o andar, o sentir, o tocar e o pensar. Ao agradecer, Senhor, ponho sinceridade, firmeza, esperança. Em ti está o infinito poder que me mantém sadio. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e assim seja. E que neste momento, abastecido, estamos de todas essas energias, possamos ir abrindo os nossos olhos. E com essa paz no nosso interior,
possamos retornar aos nossos lares, na certeza que não vamos sozinhos. Nossos amigos estão conosco. Nosso anjo da guarda está do nosso lado. Tenhamos uma noite muito feliz, de um descanso tranquilo, de um sono revigorante. E que neste fim de semana possamos também estar muito, muito bem. Boa noite a todos. Esperamos vocês no próximo sábado. Muito obrigada. Vamos em paz.